Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra responder as perguntinhas que vocês mandaram pelas redes sociais. Em abril fez 1 ano que eu estou morando aqui no Brasil, o tempo passou super rápido. Então vamos lá, vamos ver o que vocês querem saber. Algumas perguntas estão repetidas, mas eu vou tentar responder todas de uma forma geral. Eu vou começar pelo Instagram, que teve só uma pergunta, que é da Ju Fernandes. E ela disse assim: eu queria saber como foi se adaptar no Brasil novamente, o que achou dos preços aí, e a sua casa é própria ou alugada? Emprego conseguiu rápido? Um beijo, Ju. Então, vamos lá. Como foi se adaptar ao Brasil novamente? Pra quem acompanha aqui o canal sabe que no final de 2015 eu vim pra passear aqui no Brasil. Então no final do ano eu vim, fiquei até janeiro. Eu fiquei 1 mês aqui no Brasil, mais ou menos, e voltei pro Japão, fiquei 3 a 4 meses e voltei pro Brasil pra morar. Então aconteceu tudo muito rápido. Pra se adaptar, assim, eu acho que não foi tão difícil. É claro que estranho muito, mas eu estranhei muito mais quando eu vim passear, que fazia quase 7 anos que eu não voltava. Então o choque, assim, foi maior. Eu acho que se eu tivesse vindo direto, eu ia sentir mais, mas como eu já tinha vindo para passear, passou 3, 4 meses eu voltei, então foi mais tranquilo pra se adaptar. O que achou dos preços aí? Gente, os preços, assim, desde quando eu vim passear, eu já achei, assim, um absurdo, é tudo muito caro. Mas agora eu já tô um pouco mais acostumada, assim, afinal não tenho o que fazer. E muita gente perguntou isso sobre a casa, se é própria ou alugada. Infelizmente eu ainda não tenho a minha casa própria. E sobre emprego, se eu conseguir rápido. Depois que eu voltei pra morar, a gente teve que regularizar vários documentos, fazer várias coisas, porque o meu RG era de quando eu era criança e tinha várias outras coisas. Porque eu também me casei no Japão, então eu também casei no consulado, então teve que arrumar alguns documentos aqui, porque tava tudo certinho, mas tinha que pegar um original do Brasil. Então tudo isso demora, não é coisa assim de semanas, né? Às vezes demora 15 dias pra você pegar um documento, então é tudo muito complicado. Então não tem como você arrumar um emprego se você não tem os seus documentos e são vários detalhes. Então, depois que eu cheguei aqui, eu comecei a trabalhar depois de 4 meses que eu tava morando aqui. Isso então foi pelo Instagram, agora eu vou lá pro YouTube. Eu vou responder a pergunta da Lo Angel. Não sei se assim pronuncia seu nome, você me desculpe se eu errei. E ela também tá sempre comentando por aqui. Oi, eu gostaria de saber como foi a experiência de trabalho em São Paulo, se você trabalha hoje, se foi difícil de conseguir e o que você mais achou difícil para se readaptar no Brasil. Tá, vamos lá. Como foi a experiência de trabalho? Foi difícil, porque quando eu fui pro Japão eu tinha 15 anos de idade. Então eu era uma estudante e eu voltei depois de quase 7 anos, com 21 anos. E, assim, o meu currículo estava em branco, não tinha nada. Então meu currículo estava em branco somente com os meus dados. Então os primeiros meses para mim conseguir trabalho foi um pouco frustrante, porque é óbvio que uma pessoa vai contratar alguém que tem vários cursos e várias coisas do que uma pessoa que não tem nada no currículo. Então só tinha as minhas informações. Então eu tive ainda a oportunidade de escolher, porque meu marido já estava trabalhando. E esse foi um dos motivos da gente ter vindo pro Brasil, que quando a gente veio passear, apareceu uma oportunidade, a gente voltou pro Japão, arrumou nossas coisas e viemos embora. Então não teve muita preparação, a gente não tem casa própria, só tinha o emprego dele garantido, então foi meio assim, é loucura, né? Se você trabalha hoje. Sim, eu estou trabalhando, como eu disse, depois de 4 meses, eu estou no mesmo emprego. Atualmente estou trabalhando num salão de beleza. Então, assim, eu acredito muito em Deus e nas coisas que são preparadas por Ele. Então, assim, apareceu algumas coisas pra mim, mas no momento certo, apareceu o emprego certo. Eu vou falar mais isso nas próximas perguntas, mas assim, era realmente, o ramo que eu gosto de beleza. Então, sabe quando as coisas acontecem? E se foi difícil conseguir, eu fiquei assim, alguns meses, os primeiros meses eu fiquei muito assim, triste, porque eu entrava em sites de emprego, mandava vários currículos, eu fazia entrevistas e nunca me chamavam, então eu ficava super frustrada, porque no Japão eu trabalhava, eu tinha meu dinheiro, eu fazia minhas coisas, eu comprava minhas coisas, eu tinha as coisas em casa, então eu já estava acostumada com isso, a trabalhar, porque eu comecei a trabalhar quando eu tava com 16 anos para 17. Então eu trabalhava depois da escola e eu juntando meu dinheirinho todo mês, até que depois eu casei e tal. Então pra mim foi um pouco complicado ter que ficar em casa assim, esperando alguém me chamar pra trabalhar, sabe? E o que você mais achou difícil de se readaptar no Brasil? No começo assim, eu ficava muito mais preocupada com a segurança. É claro que é um lugar perigoso comparado ao Japão, né, gente? Mas assim, não é tanto
tanto quanto parece ser. É isso, assim, acho que o mais assim foi segurança. Porque a gente fica um pouco chocada, a gente acha que a gente vai ser baleado a qualquer minuto e não é assim que funciona. A Cleusa Nomata perguntou: Oi, então, você já se acostumou? Vai ficar mesmo no Brasil ou ainda pensa em voltar por conta dessa crise que o Brasil está passando? E se já está trabalhando? Então, eu já me acostumei, eu já tô 1 ano aqui e eu, estou ótima. Foi muito difícil me acostumar no Japão quando eu fui do que aqui. E eu que a vida lá é muito melhor, mas por ser o meu país, eu não sei, eu acho que eu me sinto mais confortável. E se eu vou ficar mesmo no Brasil por causa da crise? Eu acho que em crise o Japão também está, e isso a gente consegue ver. É claro que assim, está em crise, mas todo mundo consegue trabalhar e pagar suas contas, mas não é mais um lugar que você ajunta dinheiro como há, sei lá, 20 anos atrás, ou até mais. Realmente o Brasil passa por uma coisa, ainda mais que essas situações políticas, assim, quando você tá fora, parece que isso é muito maior. Mas, assim, é claro que passa por muitas coisas ruins, o Brasil em si, mas esse não vai ser um motivo da minha volta. Na verdade, eu não pretendo voltar pro Japão. Sou muito grata pelas experiências que eu tive, pelas pessoas que eu conheci, mas não está nos meus planos voltar pro Japão, assim. Realmente é um país muito bom, eu adorei morar lá, adorei conhecer a cultura e várias outras coisas, mas apesar do Brasil estar em crise, ele tem me proporcionado coisas melhores do que o Japão. A Mi comentou: vocês conseguiram comprar casa aí no Brasil ou é aluguel? E foi fácil arranjar trabalho e que ramo você escolheu? Como eu disse, a minha casa ainda não é própria, é o sonho de vida, acho que da maioria das pessoas. E como eu disse, a minha volta pra cá foi muito repentina, não foi nada assim, nós juntamos dinheiro, compramos uma casa, agora nós vamos voltar. Não, apareceu uma oportunidade, foi a oportunidade que nós abraçamos. Então, a gente não tinha nada, a gente tá conseguindo aos poucos as coisas, mas ainda não tenho casa própria. E se foi fácil arranjar o emprego que deu certo pra mim é um emprego, assim, que é um ramo que eu amo, que é o ramo de beleza. Eu trabalho num salão, trabalho como na parte de maquiagem também. Então, assim, gente, é meio que tudo que eu queria, é o ramo que eu queria e eu espero crescer muito mais nele. E muito obrigada, um beijo pra você. Você falou que adora os meus vídeos, muito obrigada, fico feliz por isso. A Kátia comentou que o ano realmente passa muito rápido. E eu também conheci a Kátia no encontrinho que a gente fez lá em Nagoya. E eu fiquei muito feliz de conhecer as pessoas que acompanham os meus vídeos também. Ela quer saber se eu já encontrei ou se eu já estou indo em uma igreja e se eu tenho saudades daqui do Japão. Eu ainda não estou indo numa igreja aqui no Brasil. Eu visitei a igreja que eu ia antes de ir pro Japão quando eu morava, mas não é tão perto da minha casa, então eu só visitava assim de vez em quando, mas eu ainda não encontrei uma igreja para congregar mesmo. E se você tem saudades do Japão? E eu tenho saudades do Japão porque é um país legal, é uma cultura diferente e eu tive uma vida boa lá. Então, com certeza eu tenho saudades. A Júlia Pires perguntou se eu estou gostando de morar aqui ou preferiria morar em outro lugar. Eu amei morar no Japão, como eu disse. Eu passei por muita coisa ruim no começo, né, gente? É muito difícil. Apesar de todas as coisas boas que o Japão tem, eu acho que não tem nada melhor do que você estar no seu país. É um sentimento meu, assim, que desde quando eu tinha vindo passear, apesar de todo medo, assim, que eu senti, conforme foi passando as semanas, sabe como você se sentia em casa, assim? Eu não sei explicar, então é um sentimento bem pessoal, mas eu me sinto em casa, sabe, assim, eu me sinto confortável com a cultura. Eu sou uma pessoa, assim, muito sentimental, emocional, então eu gosto de dar beijos, eu gosto de dar abraço, então, assim, eu gosto de pessoas calorosas e não ter isso pra mim mexe muito com o meu psicológico, porque no Japão a gente não tem isso. Então aqui é diferente, assim, eu me sinto tão bem comigo como pessoa, psicologicamente e emocionalmente também, e o Brasil me proporcionou isso, e eu não sei explicar por quê, coisa minha, assim, eu me sinto muito bem aqui com as pessoas daqui. E ela também pediu um beijo, Júlia, muito obrigada por comentar.